Oi, pessoal, voltamos então. Caiu aqui por conta do tempo, né? Então, todas as lives são liberadas 1 hora para a gente falar e o assunto tá tão gostoso falar com a Ju que a gente estourou o tempo e vamos começar outra live, beleza? Então, voltem aqui conosco para a gente continuar. Vamos ficar aí vamos colocar aí uns 25 minutinhos para a gente falar um pouquinho mais, certo? Aqui de novo. E voltamos, Ju. Voltamos. Eu vi você falando, Voltamos do vamos ficar zero agora. aí. Vamos ficar aí mais 25 minutinhos. Prometemos, não vamos ficar Uns mais 25. 1 hora, né? 25 minutinhos tá ótimo, né, Ju? Só pra gente não deixar o pessoal que antecipou as perguntas na mão, né? Com certeza. Uhum. Então tá. Então vamos, o pessoal já Tá, está entrando, eu tô vendo aí. pode continuar, Ju, depois eles podem assistir, tá? Depois eles Tá. assistem. Então assim, Vou a pegar umas criança coisas. chega. Tá. A criança chega com essa dificuldade, então, de atenção. Então, a gente faz a avaliação. Se essa questão é biológica, vai aparecer nos testes, como você falou lá no início da outra live. Vai aparecer nos testes. Então, sim, é uma questão atencional. Então, vamos fazer toda a parte de planejamento, estimulação, vamos encaminhar para o neuro, vamos ver questão de medicação, se há necessidade, se não há. Então, todo o procedimento, porque é biológico. Então, vamos Sim. fazer estimulação e trabalhar esse nível atencional. Mas vamos dizer que, como naquele nosso caso, não havia uma questão na função Na atencional, um função. problema. Uhum. Então, o que precisa ser feito? Um ajuste com as metodologias, com a escola, como está sendo passado esse conteúdo para ele. Por que existe? Já existe uma lacuna muito grande, então como que nós vamos fazer? Porque quando a dificuldade é muito grande, o nosso cérebro ele vai buscar o prazer e fugir da dor, Sim. naturalmente. Então, se eu estou dentro de uma sala de aula, minha professora está falando lá de multiplicação, mas eu não entendi nem como se faz, como realiza uma adição, é natural que meu cérebro desligue. Ele vai, Desligue. não vou ter atenção, ele não vai se manter, sustentar uma atenção. Travou, eu acho, né? Então, o Deu que uma que acontece? travadinha. Então, o que acontece? A gente vai trabalhar, estimular essa função para melhorar essa capacidade, mas melhorar também e principalmente a capacidade de processar essa informação na memória de trabalho, vai melhorar a automatização desses conteúdos, então vamos automatizar esse conteúdo para liberar esse espaço para que ele consiga processar melhor. A gente vai fazer uma série de outros procedimentos para ajustar. Vamos ver se a autoestima, como que está a questão emocional da autoestima, Sim. da autoconfiança, né? A relação dele com a família, a cobrança dessa família. Então, todas essas demandas a gente vai trabalhando em parceria, como a gente colocou no início, Sim. tá? E é bem legal, né, Ju, quando os pais participam de todo esse processo, né? Porque eu sempre digo, o nosso trabalho, ele não é só lá na clínica, tem que continuar em casa, então tem que ter esse complemento, porque a criança fica com a gente ali às vezes 1 hora por semana, no máximo assim 2 horas por semana, então esse trabalho tem que ser continuado em casa com os pais, não é mesmo? Na verdade, a efetividade é quando tem esse prolongamento, quando a gente consegue que todos estejam trabalhando juntos. O certo Porque seria, né, Ju? só uma vez por semana, 1 hora dentro de um espaço clínico é bem complicado. Uhum. Uma pergunta, eu acho que essa é para mim, né? Em casos de deficiência intelectual, como é feito o atendimento neuropsicológico? Então é aquela mesma história, né, gente, que nós começamos desde o início. Tem que ter uma avaliação normal, porque assim, como que nós vamos saber se essa criança tem uma deficiência intelectual ou não? Avaliando, né? Aplicando testes, aplicando todos os instrumentos que são necessários, né? E o que nós sempre fazemos na avaliação neuropsicológica é verificar assim, o que essa criança tem já de adquirido e o que ela tem ainda para adquirir. Porque assim, não existe não sabe de nada, tá? Quem ainda acha que o ser humano não sabe de nada, vai ter que estudar, vai ter que pesquisar, porque não é bem assim. Nós sempre a mesma criança com deficiência intelectual, ela sabe de alguma coisa. Então nós vamos trabalhar para desenvolver essas habilidades aos pouquinhos. Sei que tem um limite,
mas tudo pode ser desenvolvido dentro da capacidade de cada indivíduo, tá? Então, assim, a criança não sabe ler, mas ela sabe a letra A, não é, Ju? Então, assim, então vamos ensinar ela a escrever o nome dela. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos estimular, vamos criar estratégias para que ela desenvolva isso. Né? Então, assim, isso é só um exemplo que eu dei, tá, gente? É um exemplo bem simples, mas para vocês entenderem que o trabalho com uma criança com deficiência intelectual é o mesmo que com uma criança que, vamos supor, que tem altas habilidades e superdotação, que seria um assunto legal para a gente falar nos próximos, né, Ju? Com certeza. Falar só de altas habilidades e superdotação, né? É um assunto bem bacana. Porque é bem legal quando a gente entende que todo mundo é capaz de aprender. Porque claro, a aprendizagem, a gente tem. Por isso que a gente faz um plano de intervenção individualizado, para entender Sim. como que é aquela função, o que ele precisa estimular, porque a gente vai medindo e desenvolvendo a partir da sua potencialidade, a partir das suas dificuldades. Então, a gente vai produzindo em cima daquilo que ele precisa e direcionando. Lógico, uma criança que tem um déficit intelectual mais acentuado, o progresso a gente vai ver com um pouco mais lento. Então, a gente não vê um resultado tão rápido como uma dificuldade de aprendizagem que você ajusta o meio e ela flui, né? Mas a gente consegue ver grandes avanços com a estimulação adequada. Com certeza. Espero ter respondido a pergunta de vocês aí, pessoal. O que mais? Essa é uma... Eu vou cuidar para expor essa pergunta aqui. É aquela que a gente falou lá, Ju, antes. Coloquei meu filho em uma... Podemos chamar de escola, Ju, para aprimorar os conhecimentos? Pode, né? E complementar? Isso. Uma escola complementar. E não estou vendo evolução na aprendizagem dele. Vocês acham melhor levar ele direto, então, na neuropsicopedagoga? A gente, de certa forma, respondeu essa pergunta já, né, Ju? Mas, voltando. Sim. Posso pontuar? Claro, Ju, pode pontuar sim. Só retomando o que a gente conversou, assim, vamos fazer um resumo dessa questão. Um resumão. Que o importante não é que o método da escola X, da escola Y, não funciona. O que acontece? O que a criança precisa é daquele método? Será que a dificuldade dela é para aquela situação? Né? Então, às vezes, a gente procura, porque funcionou para o filho da vizinha, né? O filho da vizinha estava com uma dificuldade em tal coisa, a vizinha levou em tal lugar, funcionou. Mas cada um tem uma questão específica. É aquilo que a gente estava colocando, né? Às vezes é um ajuste mesmo ali que foi feito e para ele funcionou. E para o meu filho, às vezes, não é esse ajuste que ele precisa. Às vezes é uma questão biológica, ou às vezes o ajuste que ele precisa é emocional, não é pedagógico. Então, eu preciso estar buscando outras ferramentas, né? Então, por isso que o indicado, antes de eu matricular em qualquer outra escola, antes de eu trocar, às vezes até de escola mesmo, às vezes os pais têm falam assim, a escola não presta, a escola do meu filho é que não está sendo bom, a escola não presta, então eu vou trocar ele de escola, a culpa é do professor. Procura antes uma orientação para ver onde está a dificuldade, porque pode ser sim que a culpa seja da escola, pode ser que a culpa seja do professor, tudo bem, pode ser, a gente não sabe. Mas antes de sair apontando ou buscando no escuro soluções, procura alguém que possa te ajudar a encontrar essas ferramentas adequadas, né? E o que eu sempre digo, às vezes, pode ser que então ajude, né? Porque às vezes essa criança está com uma dificuldade de conteúdo, não é, Ju? Então, quando é uma dificuldade de conteúdo, ótimo, perfeito, aprender matemática, aprender português, a gente até acha bacana isso. Claro, tem que cuidar com os excessos, porque às vezes eu também já recebo casos em que a criança vai a semana inteira numa escola complementar, aí faz inglês, aí faz natação e dá aquele cansaço, dá uma fadiga mesmo. Então, os pais têm que tomar esses cuidados. Tá? Mas, e precisa, nós não falamos que eu tenho que estimular a função e tenho que recuperar o conteúdo? A forma como eu vou recuperar esse conteúdo é a forma que a criança se adaptar melhor, que a família se adaptar melhor. Não tem problema. Agora, e pelo contrário, existem metodologias que são estruturadas, estão estudadas com base também, que funcionam, que são boas. Claro. Lógico. E agora o que a gente precisa saber é se o meu filho
precisa daquilo naquele momento. Uhum. Então é isso que eu preciso orientar antes. Então, sim, leva na neuropsicopedagoga. Procura uma neuropsicopedagoga boa para poder avaliar. Leva sim. Se quiserem também levar no psicólogo, né, Ju? O psicólogo vai saber direcionar, mas procurem. Gente, procurem ajuda, é isso. Não deixe os filhos de vocês sofrerem, né? Cascavel está com excelentes profissionais. Eu fico muito orgulhosa de morar em Cascavel e falar isso, porque assim, a gente tem um grupo muito bacana. E o que eu acho legal é que o grupo se conversa. É aquilo que a gente estava falando, a gente conversa, a gente tem uma sintonia legal entre os profissionais. Então, assim, Cascavel tem muita gente boa para a gente procurar, assim, às vezes eu não combino muito com o jeito da fulana, mas a ciclana também é muito boa e ela tem um perfil mais que combina melhor com a minha família, combina melhor comigo. São bons profissionais que estão trabalhando nessas diversas áreas. Sim, e isso dá até uma esperança pra gente, assim, né, Ju? Eu acho que, vamos pegar aí há uns 10 anos atrás, como que era, assim, há 10 anos atrás? Será que os profissionais trabalhavam assim? Será que era visto a nosso trabalho dessa maneira? Será que tinha essa valorização como tem hoje? Então, assim, eu digo que nós estamos plantando a sementinha e nós vamos colhendo ao longo dos anos, ao longo da nossa trajetória aí, né, de estudos e investimentos, não é verdade? Uhum. Eu mudei para Cascavel tem 12 anos, né? Quando eu cheguei há 12 anos atrás, eu não como vi. Que era, Ju? Como que era 12 anos atrás? Foi bem difícil, inclusive, para entrar no mercado de trabalho. Claro! Foi uma dificuldade, até porque o mercado educacional era bem assim, não era nada valorizado. Os professores, ainda não é, lógico, a gente sabe dentro desse contexto, mas hoje eu acho que já se tem uma visibilidade da necessidade desses profissionais, já se enxerga que a necessidade de cada um e a competência, a autoridade de conhecimento desses profissionais, a gente já consegue reconhecer dos pais falando, né, dos médicos, dos outros profissionais, reconhecendo isso enquanto importância mesmo para o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Claro. Eu vou ler só um comentário aqui do Heleno. Ele comentou assim que na quarentena os pais estão vendo que os culpados não estão fora de casa. Então, ó, é o comentário do Heleno, tá, gente? Pode ser que seja, né? Em grande parte pode ser que sim. Temos que avaliar em contexto individual de cada um, né? Então, é isso. Ju, alguma consideração? Algum comentário a mais? De repente, algo que a gente tenha esquecido de falar, assim, dentro da proposta que a gente fez hoje? Não, eu queria ver se o pessoal ficou claro, para quem ainda ficou aqui com a gente até o final, se ficou claro a diferença da neuropsicopedagogia, da neuropsicologia, se conseguiram visualizar bem assim qual, né, o campo de atuação de cada um e se as perguntas, né, se a gente conseguiu responder todas as perguntas. Eu acho que também o que ficou mais marcante, assim, resumindo assim tudo que a gente trabalhou hoje, é que cada profissional tem a sua área, se cada um fazer o seu trabalho bem feito, a gente vai ajudar esse paciente. Uma coisa legal também, o trabalho multidisciplinar é importante, tá, gente? Assim, façam isso, conversem com o pedagogo do seu filho, conversem com o neuropsicopedagogo. Ah, você que é psicólogo, liga na escola do seu pacientinho e vê como que ele tá lá. Vai visitar o seu aluninho lá na escola. Então, acho assim que se cada um fazer a sua parte bem feita, a gente vai conseguir ajudar muito os nossos pacientes e, claro, eles vão evoluir, tá bom? Não fiquem aí presos na clínica, não fiquem presos no consultório, vão visitar os pacientes de vocês. E acho que é isso, Ju. E uma coisa que está ajudando também, essa questão virtual ajudou muito nesse contato com as escolas. Eu já tenho alguns pacientes de outras cidades, então eu já tinha feito algumas reuniões online através de Skype, agora eu descobri o Zoom, tá ótimo, melhor ainda.
Mas legal. até mesmo para as escolas aqui, que às vezes uma dificuldade que a gente tem é organizar a agenda para realmente ir na escola, né? Para conseguir adequar isso para todos, e às vezes fica bem atropelado. Mas no virtual, a gente se vendo, às vezes marcando, consegue fazer com o professor, com o coordenador, com vários outros profissionais que estão envolvidos com a criança. E eu já fiz alguns atendimentos com a equipe toda pedagógica e funcionou muito bem. Então, a gente Sim, também se reinventar, se aprender com reinventar. essa situação para poder estar buscando novas estratégias para otimizar e melhorar o nosso trabalho, né? Conseguir estar Claro, potencializando isso. com certeza. São momentos difíceis, sim, mas que se a gente fazer a nossa parte, a gente consegue aí desenvolver muita coisa, né, Ju? Com certeza. Então, Ju, fala suas redes sociais aí para o pessoal te seguir aí, pessoal que está Então, até agora com a eu gente. então eu estou tanto aqui no Instagram, jupinheiro.npp, e no Facebook é Ju Pinheiro. Procurou Ju Pinheiro neuropsicopedagoga, sempre vai achar alguma coisa, vai aparecer Ô, Ju, alguma você coisa tem no um Facebook. site, não tem? Tem, mas ele está bem desatualizado, na verdade. Eu Ah, tenho que mas conversar passa com o aí. Bruno. Você fez com o Bruno que estava me ajudando. Eu tenho que Sim, conversar com o sim. Bruno lá. A gente tem que arrumar ele. Mas tem o site é jupinheiro.com. Não sei se tem BR, acho que Tá, .com.br, eu acho. perfeito. Não E sei. agora você também está no YouTube, né? Ah, pois é. Eu falei que agora eu vou Não ficar falando. podemos? Depois dessa live, então, minha filha, agora eu vou ficar digital. Agora não vai ter Ah, jeito, não. com certeza. Viu como que é tranquilo? Não, foi muito gostoso, eu gostei bastante. Que Falar do que a bom. gente gosta, né? Do que a gente É, trabalha e ver as nossa, pessoas que a gente ama, tudo ali. Estava todo ali, os participando, né? amigos, todo mundo participando, é muito gostoso. Os amigos dando força, né? Então, vou deixar É, aqui para quem não sabe das minhas redes sociais também, pessoal. É muito fácil me encontrar também. Então, aqui no Instagram é Neuropsicóloga Luzia Raimundo, Facebook também, Psicóloga Luzia Raimundo, YouTube, Psicóloga Luzia Raimundo. E eu atendo lá na clínica Espaço Neuropsi. Muito fácil encontrar também, tá? Um abraço. Ju, obrigada, tá, por tudo, pela sua eu que contribuição agradeço. aí. Vamos pensar em um assunto novo. Eu até estava pontuando aqui alguns que o pessoal foi perguntando para a gente entrar mais a fundo e dá para a gente conversar sobre muita coisa, não é verdade? A educação, a neuropsicologia, isso é tudo muito amplo, tem muita coisa para a gente conversar, não é? Vamos papear mais. Vamos, obrigada por tudo, tá, Ju? Um Tá, abraço. bom, E beijo. eu Obrigada. sempre aprendo fazendo as lives, assim, sempre eu levo uma coisinha comigo, então, obrigada por tudo mesmo. E obrigado, pessoal que está aqui. Lembrando que essa live vai estar lá no meu canal do YouTube e depois eu vou passar o link para a Ju para ela postar lá no canal dela também, tá? Então, Oba. vai ficar aqui 24 horas e depois nos ambos canais, no canal da Ju e no meu também, lá no YouTube. Um abraço, pessoal. Obrigada e até Obrigada, mais. gente. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.